aí? Beleza? Hoje a gente vai dar continuidade a nossos estudos sobre Nietzsche e o tema da nossa aula de hoje é a genealogia da moral. É um assunto muito comentado quando a gente pensa em Nietzsche, uma coisa que sempre surge, né, nos discursos de quem está explicando Nietzsche, de quem está falando sobre o autor, porque esse problema é um problema interessante. A gente tinha terminado nossa última aula falando sobre a questão de como que a história tinha como que sufocado um aspecto da alma humana. A história tinha sufocado o desejo, o corpo, a criatividade, a espontaneidade, a vitalidade no sentido também de potencialidade, de força. E a isso foi colocado uma coisa que é o contrário disso, que é a racionalidade, é a obediência, é a verdade absoluta, é o mentalismo, né? Nessa ideia de que as ideias podem dar conta da realidade, de que sistemas filosóficos, modos de pensar podem resolver o problema que é o problema da vida. E a gente falou isso um pouquinho na nossa última aula. A gente vai dar sequência nesse ponto aqui, falando sobre como Nietzsche encara a moral. Então, acho que um ponto interessante de a gente falar é que o Nietzsche diz a moral, a moralidade humana, quer dizer, as ideias que nós temos do que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal, essas ideias que nós herdamos e que nós acabamos obedecendo essas ideias, ela nunca passou por um estudo histórico detalhado. Nós nunca investigamos como que a moral se deu na história. Como as pessoas valorizam ou não uma coisa ou outra na história. O que a gente observou, pelo menos na época do Nietzsche, foi que essas ideias, a moral, por muito tempo, foi encarada como alguma coisa eterna. Portanto, a moral era alguma coisa metafísica. Não se observava a moral como uma coisa humana. Se observava a moral como uma coisa dos deuses, divina, que sempre esteve aí. Ou como uma lei que sempre esteve na razão humana, fazendo referência ao Kant. Então, a moral, a isso, que é a moralidade, sempre foi preservada um estatuto de... A moral sempre foi colocada numa ideia assim, de que ela está sobre o tempo, está sobre as criações humanas, que ela não diz respeito aos aspectos mais passageiros e finitos do ser humano. A moral foi vista como uma coisa assim, que é a perenidade total, é alguma coisa que sempre esteve universalmente nos seres humanos. O Nietzsche vai falar que não. A isso era necessário fazer uma investigação dos valores ao longo da história. Observar porque, assim como tudo na história, a moral também está sujeita a um devir, ou seja, a um vir a ser, a um processo de passagem, de impermanência. Isso é muito interessante. Então, o que ocorre aqui é que o Nietzsche vai querer observar como que foi criado os valores ocidentais. Onde está a base disso tudo? Onde se encontra assim o fundamento da moral ocidental? Para que a gente consiga chegar nisso, a gente tem que voltar lá no passado, evidentemente, e fazer alguma coisa que o Nietzsche chamou de profecia do passado. Não é esse bem o termo, mas assim, o Nietzsche diz, você no presente olhar alguma coisa que vai acontecer no futuro é muito difícil. É um dom. Mas alguém com os olhos do presente ver o passado é igualmente difícil. Porque você precisa atravessar
camadas e camadas de interpretação que ficaram assim cristalizados na história e que nós herdamos isso, somos filhos disso e que a gente não consegue, portanto, atravessar essas camadas de interpretação e olhar o que era no passado. Mas o Nietzsche tem um certo aliado do lado dele. Um aliado ao estudo que ele fez de filologia. Né? O Nietzsche, ele foi o primeiro filósofo a se deter nas palavras, observar as palavras e observando como elas foram se transformando ao longo da história. Né? Isso é um aliado, né, no estudo nietzschiano. Não só isso, mas também o Schopenhauer, como um filósofo também que já faz certas críticas à mente, né, e coloca o corpo, então, numa posição de valor. Isso Nietzsche vai também fazer. E também ele é brilhante, né? Nietzsche é brilhante no conhecimento que tem da Grécia Antiga e do conhecimento que tem da arte. Isso é notório desde o começo do Nietzsche, né? nas primeiras fases do autor. Então o que a gente precisa agora buscar? A gente precisa buscar o seguinte: como que o Nietzsche observou a origem dos nossos valores? E ele diz que houve alguma coisa na Grécia Antiga quando o Sócrates surge. Né? A presença do Sócrates e a força do platonismo gerou um problema gravíssimo na história de um projeto que era essencialmente artístico na Grécia Antiga. Isso está na nossa última aula. Né? Então, aquilo que a arte tentou fazer, que era fazer com que a vida pudesse seguir livremente, com todas as suas novidades, com todos os seus imprevistos, e fazer com que a mente tivesse tamanha beleza em lidar com esses conflitos, que a mente conseguiria suportar a dificuldade do acaso. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Imaginar isso é uma coisa maravilhosa. Parece uma coisa clínica também. Né? Dentro do campo assim, da psicanálise, da terapia, parece alguma coisa assim. Mas então, esse projeto foi quebrado. Esse projeto foi rompido. E ele foi rompido pelos pensadores socráticos. Como foi feito isso? Né? O que foi feito foi, repetindo, a mente estando em primeiro lugar e a vida quase como se fosse um problema terrível que tem que ser sufocado, organizado e assim, doutrinado pela mente. A mente ela age assim como se fosse uma coisa violenta sobre a vida. Porque ela quer ter o controle da vida. Ela quer colocar os termos, ela quer planejar antes de viver, ela quer prever. Né? Então, o projeto platônico nada mais é do que, primeiramente, um projeto anti-vida, anti-natureza. Genial, né? Essa visão do Nietzsche. O que o Platão fez o que ele fez pela primeira vez na história foi olhar a vida como um problema e que a mente e as ideias podem solucionar esse problema. Podem trazer, inclusive, felicidade. Platão entende como a felicidade suprema o desenvolvimento supremo das ideias. A gente tem uns vídeos aqui também sobre Platão. Aconselho vocês darem uma olhada. Então, em Platão, a vitalidade, a natureza que há dentro de nós, começa a ser um alvo. E quando eu falo natureza, entendam, tudo aquilo
que não é mental em nós. Tudo aquilo que não é ideia. Né? Então a gente tem que entender aqui o nosso corpo, a gente tem que entender aqui os nossos desejos, a gente tem que entender aqui os acasos, nós temos que entender aqui a passagem, né, que é o devir, a potência, né, potência no sentido aqui dessa criatividade que está nas minhas vísceras, que está lá dentro mesmo de mim. Esse poder de criar, de resistir, de destruir, de criar. Isso tudo vira um alvo em Platão. Essa é a crítica que o Nietzsche está fazendo. Só que, olha só, quando você começa a fazer uma crítica ao corpo, quando você começa a fazer uma crítica à natureza, você faz de que ponto de vista? De onde você critica a vida? Pô, tudo é vida. Tudo é natureza. Não tem nada fora da natureza. Como você então... qual é a posição que você fica para atacar a natureza se você é um ser inserido dentro da natureza? Inserido na natureza, desculpa. Como que você faz isso? Platão criou uma espécie de ilusão. Ele criou uma crença de que vai ser muito prejudicial para a filosofia, na verdade vai ser muito prejudicial para a vida, de modo geral. O Platão, ele faz com que nós acreditemos que a nossa vida é mental, não vital, não natural. Ele faz com que a gente acredite que a nossa existência está aqui, dentro da cabeça. Ou seja, que nós somos do mundo das ideias e não do mundo da vida. Não do mundo do sentido, do sentir, do prazer, do desejar. Então, cara, o que acontece aqui é uma coisa problemática pra caramba. Né? Porque Platão, ele é o primeiro metafísico. Isso que é metafísica, gente. É esse outro mundo. Esse outro mundo nada mais é do que as ideias que estão dentro de nós, dentro da cabeça da gente. E que só foram produzidas pela vida. Primeiro se vive, se tem experiências, e depois, por uma série de consequências dessa experiência que nós temos da vida, nós criamos as ideias, surgem as ideias. Portanto, a vida é anterior às ideias. A vida vem primeiro. Né? Desculpa, é exatamente isso. Platão diz que não, está errado. Vem primeiro nossa vida, vem primeiro a ideia. A vida vem depois. Somos seres de outro mundo. Somos seres do mundo das ideias. Então o que acontece aqui é um corte. Você tem de um lado a tua mente produzindo ideias, né? E do outro lado você tem a vida. Sem vida, sem ideias. Sem vida, sem ideias. As ideias, todas as ideias, toda a nossa mente é subordinada à vida. As ideias são subordinadas à vida. Nossa mente, ela é subordinada à nossa vitalidade. Né? A toda a questão do nosso organismo, da relação que nós temos com a natureza, com essa grande vida que é o dionisíaco, a força dionisíaca. Essa vida que não é separada, essa vida que é uma vida coletiva, né? Da qual todos estão participando. Isso é uma questão dionisíaca. Agora a mente, quando ela é produzida, né? Quando a mente ela começa a entrar em atividade, ela começa a separar tudo, ela começa a falar, isso aqui é meu, isso aqui é do outro, ela começa a catalogar, né? A mente começa a sistematizar. Então a mente, ela vai pegando essa
potência que é a vitalidade, essa força mãe que é a vitalidade, e ela começa a romper, a se colocar numa posição de soberania. E Platão legitima isso aqui. O Platão, ele diz, olha, isso daqui é o que existe de mais verdadeiro. O ser é a ideia. Não é o corpo, não é a natureza, isso tudo é ilusão, isso tudo é dor, isso tudo é mentira. Esse discurso vai ser o discurso apropriado pelas religiões. Tá? A gente já chega nisso. Então, olha só, o que a gente precisa entender aqui? Quando Platão ele nos coloca nessa posição, onde ele diz, você não é um ser da natureza, você é um ser das ideias, você não veio desse mundo material, você veio do mundo das ideias, né? O Platão ele é o criador do outro mundo. O Platão é o primeiro na história do Ocidente a dizer que existe esses dois mundos. Não existe essa configuração, né, sistematizada, filosófica, da existência desses mundos tão separados. É claro que essa criação que o Platão faz, essa ideia dessa metafísica, ela já tinha algumas configurações anteriores, por exemplo, no Egito, né, com a influência depois órfica que ele mesmo teve, que é uma coisa que não cabe agora a gente conversar. Mas, desculpa. Mas a gente não pode perder de vista que o Platão, ele é o primeiro a colocar a vida e a natureza num grau menor de ser, como algo menor, inferior, digno de ataque. Né? Acho que uma frase aqui seria importante, só para a gente configurar um pouquinho o que o Platão pensa da nossa vitalidade e do corpo, por exemplo. Platão tem uma frase que é a seguinte: o corpo é o túmulo da alma. Olha essa frase, olha o impacto dessa frase. O corpo é um túmulo. O corpo é um lugar onde a alma é enterrada. Né? E aí você pensa, e a alma? O que é essa alma? A alma é a mente. Né? Então olha o que está sendo feito aqui. O que está sendo feito é colocar a mente numa posição extremamente privilegiada, onde ela não deveria estar. Né? Porque seria mais ou menos como que uma aranha, se não me engano, essa metáfora é do próprio Nietzsche. É como se uma aranha, ela, em vez de perceber que a teia é uma obra dela, ela começasse a achar que ela é a teia. E que ela, a aranha, é obra da teia. Ela inverter a coisa. O que isso quer dizer? Em vez de a gente perceber que a mente é um instrumento para que a gente possa viver, a gente fez o contrário. A gente acha que a vida é um instrumento para que a mente possa viver. Para que a mente possa continuar. Portanto, justamente o contrário. O túmulo da vida é a mente. É isso. O que o Nietzsche está criticando em Platão é porque ele colocou a vida no grande túmulo da mente. Eu só queria abrir um pequeno parênteses aqui, dizendo para vocês, o Nietzsche não está falando para que a gente não tenha mente. Ele é um filósofo, ele se utiliza das ideias, ele cria conceitos. Né? Mas o que ele está querendo nos dizer é que a mente deveria saber qual que é a posição dela. Que ela soubesse quais são os limites dela. E que nós aprendêssemos
o valor das coisas. Não existe valor maior do que o valor da vida mesmo. Né? Porque ele é a única base que nós temos. Ela é o fundamento de tudo, é a vida. Né? Todo o resto se constrói a partir da vida. Ninguém cria nada a partir da morte. É morto. O morto não faz nada. Então, o que o Platão, fechando aqui, né? Platão, ele sufocou a vida. Platão, ele criou a ilusão, a grande ilusão, de que a mente, de que a alma é superior à vida, ou seja, ele é responsável por um equívoco. Ele é responsável por uma mentira que nos serviu por muito tempo. A mentira de que nós podemos vencer as dores da vida fugindo para a cabeça. E isso é de um efeito trágico, de um efeito trágico histórico enorme, porque é isso que vai gerar o que o Nietzsche chamou de niilismo. O que é niilismo? É a valorização do nada. É valorizar aquilo que é mortal. E o primeiro a envenenar os nossos corações com niilismo foi justamente esse autor, que é o Platão, né? Platão é o primeiro a fazer isso. E o grupinho, então, que vai seguir depois do Platão, que é o Aristóteles, os socráticos menores, né? Eles seguem a mesma pegada. Viver significa lutar contra os instintos, as paixões, o imprevisível, lutar contra o sofrimento por meio da ordem. Criar uma ordem tão forte. É que ordem às vezes nos remete a uma coisa que é mais bonita do que isso que eu estou falando. É por meio de uma sistematização bem assim, robótica, bem engessada, mecânica. Né? Porque a mente é capaz de fazer isso. Criando sisteminhas, né? Criando regras de conduta. E essas regrinhas de conduta, esses modos de fazer com que a vida, com que as paixões, com que o imprevisível seja sufocado, começa a se tornar um valor. As pessoas começam a fazer disso uma propaganda de um sentido de vida. Ou seja, olha só o problema disso. Ou seja, viver significa lutar contra a vida. Lutar contra tudo isso que eu acabei de dizer. Contra a criatividade, a potência, o desejo, contra a paixão. Né? E você, ao lutar contra a vida, isso começa a se tornar um valor. Isso vai ser herdado no cristianismo. O cristianismo vai herdar esse tipo de discurso, que é um discurso platônico, que é um discurso dos socráticos menores, que é um discurso dos filósofos romanos. Né? Sêneca, Cícero. Então, Paulo de Tarso, que escreveu vários livros bíblicos, né? As cartas bíblicas todas, por exemplo. O Paulo de Tarso, ele, na leitura do Nietzsche, é claramente um platônico. Ele é alguém que é inspirado por esse tipo de pensamento. O pensamento de que a vida é algo problemático e que nós devemos lutar contra a vida. Só que aqui a coisa ganha
um grau maior de niilismo no cristianismo. O cristianismo, ele enterra mais ainda a vida, ele sufoca mais ainda a vida, porque o cristianismo, ele não entende mais a vida como o reino da dor, ele não entende mais a vida como o reino do equívoco, e por isso, então, do sofrimento, né, como entendeu os filósofos anteriores, mas aqui ele dá um acréscimo. O corpo, a vitalidade, as experiências do devir, né, do passado tempo, a ligação do homem com a natureza é pecado. Olha como a coisa foi caminhando. O corpo, que era visto como reino do equívoco, lá em Platão, né, lá no século 5, 4 a.C., esse mesmo equívoco, essa ideia de equívoco, ela vai sendo passada e vai ganhando cada vez mais um peso histórico, uma valorização histórica, até o momento que você diz, olha, não é erro, o corpo é pecado. Ganhou aqui uma ideia metafísica, é pecado. E aí eu coloco essa ideia metafísica agora no corpo, na natureza em geral. E aí começa, né? O reino do homem, o reino do homem, o reino de Deus. O mundo jaz no maligno. Né? Isso tudo não são ideias que apareceram do nada. Desculpa.